irmãs, vamos para mais uma aula de sexta-feira, ou como falamos, aquela palestra-aula benéfica, se Deus assim permitir. O título dessa nobre aula é sobre as necessidades da atualidade. As necessidades da atualidade, ou seja, um chamado ao despertar do coração. O nosso coração precisa se despertar para saber de Allah. Essa palestra foi feita pelos sábios virtuosos. Então a gente fez uma compilação de cada sábio e colocamos as palavras deles aqui. Por exemplo, eles falam sobre o tempo em que vivemos atualmente. O tempo em que vivemos. Como assim? Vivemos numa época em que o ser humano, nós seres humanos, tem mais do que nunca tivemos. Mas sentiu menos do que nunca sentimos. Para explicar melhor. A época que a gente vive, nunca houve tanto conhecimento acessível, tecnologia, velocidade, etc, etc, etc. E nunca houve tanta ansiedade, confusão, vazio interior, como a época a qual nós vivemos. Allah Todo-Poderoso descreveu este tempo. Allah descreveu este tempo antes mesmo de o tempo existir. Ele falou sobre isso como? Naquele versículo que vocês conhecem. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Na Surah Araf, Deus falou assim: mas a maioria das pessoas não tem conhecimento. A maioria das pessoas não sabem. Explicando melhor, os sábios colocam sobre esse versículo: a maior necessidade da atualidade é o sentido e o propósito. Se o ser humano moderno vive, mas não sabe hoje, infelizmente muitos não sabem por que vive. Apenas vive. E Allah falou o quê? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os gênios e muito menos os humanos a não ser para que me adorem. O objetivo da vida. A ibada é adoração. No entanto, não é só uma adoração de ritual. Não é só ritual. Essa adoração, os sábios falam, é viver com consciência de Allah, da existência do Todo-Poderoso. O sábio Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, falou: o coração foi criado para Allah. O coração foi criado para Allah. Quando se ocupa com outro, além dele, entra em tormento ou colapso. Então tem alguma coisa errada. Eu fui criado para lembrar de Deus. Eu acordo lembrando de Deus, tentando colocar a satisfação de Deus acima de tudo. Não a meu ego, minha satisfação somente. Uma vez, um homem muito rico perguntou para o sábio Al-Hassan Al-Basri, que Deus tenha piedade dele. Ele falou assim: ó Sheikh, por que eu sinto um vazio e nada me preenche? Eu sinto um vazio e nada me preenche. O que ele respondeu? Hassan al-Basri: porque o teu coração foi criado para Allah e tu o alimentas com o mundo. O teu coração foi criado para lembrar de Deus, para fazer as coisas em prol de Allah. Só que você está alimentando só com a vida mundana. Só isso. E só a vida mundana
Tem vários ditos do profeta e hadith que fala que o coração endurece. Por isso que os sábios falam que é importante lembrarmos que a necessidade de fé é importante para nós, porque acalma. E não de informação. Informação só vai confundir a mente e o coração. O que acontece hoje? Acessos a informações e não fé. Os sábios colocam assim, e é verdade, se vocês podem dar razão. Nunca se leu tanto como essa época de hoje. Mas ao mesmo tempo, nunca se confiou tão pouco. Ninguém confia em ninguém quase. Um desconfia do outro. E Allah falou o quê? Por causa a tranquilidade não está no coração nosso. E ele falou: Alá bidhikrillahi tatma'in al-qulub. Somente com a lembrança em Allah os corações encontram tranquilidade. Você não vai encontrar tranquilidade no carro que você quer comprar, na casa que você quer mudar, na esposa que você quer, no marido que você escolhe. Você vai encontrar tranquilidade verdadeira na recordação de Allah. E essas coisas não é proibida. Quando vir até você, portanto, por seu coração estar preenchido com Allah, você não vai ficar insatisfeito. Compreende? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim, que a riqueza não é abundância de bens material. A riqueza não é abundância de carro, casa, dinheiro. Só que a verdadeira riqueza é a riqueza da alma, do coração, da tranquilidade. E hoje muito pouco dentre nós que possui isso. A atualidade, os sábios colocam, a atualidade sofre muito. Sofre de ansiedade espiritual, não apenas ansiedade psicológica. Ansiedade espiritual. Alá bidhikrillahi tatma'in al-qulub. E não é que somente com as lembranças em Allah os corações ficam tranquilos. Veja que lá atrás o Imam al-Ghazali, que Deus o tenha, falou: quem conhece Deus, quem conhece Allah, confia. Quem confia, descansa. Se você confia no seu Criador, você vai estar descansado, vai estar tranquilo. Então procura conhecer o seu Criador, se aproximando dele. Os sábios colocam também a necessidade hoje de purificação do coração é enorme. Nosso coração tem que se purificar. Taharat al-qalb. As pessoas tentam mudar o mundo inteiro. Todo mundo quer mudar o mundo. Precisamos de mudança, mas ignoram o quê? A mudança do coração. Aí não tem como. Allah Todo-Poderoso falou o quê? Yawma la yanfa'u mal wa la banun illa man ata Allahu biqalb salim. Olha o que Deus falou. No dia em que nem bens e nem filhos beneficiarão, exceto quem vier a Allah com coração puro. Pureza do coração. Os seus bens, as suas propriedades, a sua família, os seus filhos, não vai te beneficiar no dia final. O que vai te beneficiar é aquilo que está dentro do seu coração. A pureza, a sinceridade com o teu Criador. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: no corpo humano, no nosso corpo, há um pedaço de carne, um órgão. Se ele estiver são, bem, o corpo todo estará são, estará bem. Agora, se esse órgão estiver mal, o corpo todo vai estar mal. Perguntaram qual órgão que é esse? Qual órgão que é? O coração. O coração precisa ser alimentado de fé para ser purificado. O nosso coração. Por isso que os sábios falam, a reforma da sociedade
começa dentro e não fora. É assim que se muda. Os sábios colocam que a necessidade também há uma grande necessidade de caráter. Necessidade de caráter e um mundo de aparência. O mundo hoje é só de aparência. Principalmente com as redes sociais. Olha o que eles colocam. Nós vivemos a era da imagem. E é uma realidade isso. Nós vivemos a era da imagem. Mas Allah Todo-Poderoso olha o interior dentro de nós. O profeta falou o quê? Você sabe do dito. Ele falou, Allah Todo-Poderoso não olha para vossas aparências. E muito menos para vossas riquezas. No entanto, Allah olha para vossos corações e vossas obras. A obra reflete o que está no coração. O profeta Sassara falou assim: eu, Muhammad, fui enviado para aperfeiçoar, melhorar o bom caráter, a boa conduta, a nobreza. Isso é de dentro. O grande sábio Ibn Taymiyya, que Deus tenha piedade dele, o que ele disse? Ele falou assim: Allah Todo-Poderoso, Allah Todo-Poderoso sustenta um estado justo. Allah sustenta um estado justo, mesmo esse estado sendo incrédulo, infiel. Mas saibam que Allah não sustenta um estado injusto, mesmo sendo crente em Deus. Não é só a crença, tem que colocar justiça. E aqui de dentro. Isso é forte que ele falou. E é a realidade. A atualidade, então, precisa do quê? De ética. Não apenas de discurso. Compreende? Eles falam mais a necessidade grande de sabedoria em tempos como opiniões só. Vivemos em tempos de opiniões, não de conhecimento, não de sabedoria. Hoje, todos falam. É mentira? Através de redes sociais, todos falam. Poucos sabem. Menos ainda praticam. Só falam. E Allah disse no Corão lá atrás: وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Não sigas aquilo de que não tens conhecimento. E hoje a gente segue tudo. O Imam Malik, Imam de Medina, Rahimahullah, falou assim: nem tudo o que se sabe deve ser dito. Um grande sábio fala com prudência no momento certo. É sabido que foi um rapaz, viajou distante, lembramos hoje na khutbah, para perguntar e conhecer Imam Malik. Tinha várias perguntas com ele. Enormes perguntas. De tantas perguntas, Imam Malik respondeu pouquinhas. E a maioria ele falava: eu não sei. O homem se surpreendeu, falou: viajei tanto. Ele falou: não sei é metade do conhecimento. Não sei é uma resposta nobre. Cuidado ao falar, porque ao falar é uma adoração. Por isso que os sábios colocam a necessidade também do que? Paciência, confiança, sabr e tawakkul. Coisa que a gente não tem, nem paciência e nem confiança. Allah falou o quê? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. O que é isso? Dê boas notícias para quem? Para os perseverantes, para os pacientes. Só vai ter coisa boa eles. Mas a paciência é dura, tem que ser trabalhada. E Deus falou: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quem confia verdadeiramente em Allah, ele lhe basta. Basta. Mas cadê a confiança? Vamos lembrar quando Omar ibn Khattab radiyallahu anhu viu pessoas
dizendo que confiar em Allah, vamos confiar em Allah, mas largaram o trabalho. Também não é isso. Ele falou, o céu não faz chover ouro, e muito menos prata. A confiança é agir com o coração entregue a Allah. Faça de uma maneira lícita, trabalhe licitamente e confie, entregue na mão de Allah. É assim que o muçulmano age. Compreende? Por isso que os sábios colocam a necessidade também de lembrar do quê? Da morte e do retorno para ele. Lembrar da morte e do retorno não é falar, eu vou morrer. Não. Lembrar da morte é saber que essa vida é passageira. O que eu fiz para a vida do além? Quais são as minhas obras? Os sábios falam que a atualidade, ela vive como se fosse eterna. Toma cuidado, não somos eternos aqui. O profeta falou o que, sallam? Hadim dhikrul ladhat. Lembrai-vos frequentemente da destruidora dos prazeres. Lembrai frequentemente da destruidora dos prazeres. Perguntaram o que é destruidora dos prazeres. Ele falou, lembrar da morte. Dhikrul maut. Lembrar do versículo que Deus falou, Kullu nafsi dha'iqatul maut. Toda alma provará a morte. Porque os sábios falam, quem lembra da morte, vive com mais verdade. Você lembra da morte, você vai viver com mais verdade. Você vai perdoar mais. Não vai guardar aqui dentro? Não, vai perdoar. Eu vou morrer. Por que eu vou levar comigo? Lembra da morte, você vai odiar menos. Ah, odeio fulano. Você e fulano vai morrer. O que vai levar o ódio com você? A conclusão que os sábios colocam, que a atualidade precisa muito. Na verdade, a atualidade não precisa de mais barulho como tem hoje. Não precisa de mais ódio como está cheio hoje. Não precisa de mais ego, que todo mundo está preocupado com ego. Então, no que precisa a atualidade? Precisa de corações vivos, não só batendo. Precisa de fé consciente. Precisa de caráter, conduta firme. Precisa do retorno sincero para Allah. Tauba, arrependimento. Allah disse no Corão: Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Olha o que ela disse: Allah não muda a condição de um povo até que esse povo mudem o que há em si mesmo. Todo mundo quer mudança, mas não quer mudar. Compreende isso? Isso é forte, principalmente para os dias de hoje. Quem pede com sinceridade, é uma pergunta, quem pede para Allah nos despertar de verdade, antes que sejamos despertados pela dor? Quem refletiu nisso? O coração não está deixando a gente refletir. A gente, eu falo, eu me coloco dentro. E Imam al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele, olha o que ele falava. Ele ensinava que a maior ilusão, o que é ilusão? É algo que não é real. A maior ilusão do ser humano não é o mundo em si, mas é acreditar que ele é o destino final, e não é. Tem a vida do além ainda. Isso é uma ilusão. Só quer abraçar a vida mundana, esquece da outra. Ele falava assim: quem faz da dunya, o que é dunya? Essa vida mundana. Quem faz desta vida o seu objetivo, transforma o coração em prisioneiro. Na verdade, você vai se tornar um prisioneiro da vida mundana, só alimentando o ego. Os sábios colocam que
Hoje o ser humano corre atrás do que passa, ignora o que permanece, o que é verdadeiro. Investe no corpo, sim, mas abandona o principal do corpo, o coração. Para o grande Imam Al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele, isso tudo é uma cegueira espiritual. Não é falta de inteligência, e sim cegueira, porque o coração não enxerga. É só pensar que ele tinha razão. Os sábios, como o Imam Ghazali fala que o coração é o centro de tudo. Ele afirma, o coração é o rei e os membros são soldados. Quando o rei se corrompe, o que acontece? O rei cai, o coração morre. Compreendeu? A atualidade que nós vivemos, ela tenta curar o comportamento, a imagem e a aparência, mas ela ignora por completo o coração, onde tudo começa. O rei, compreende? O centro. Um coração doente pode viver até em palácios, mansões, mas não vai estar satisfeito nunca. Agora, um coração bom, um coração são, vive em paz, até na escassez, até num barraco. Satisfeito. Quantos milionários se suicidaram? Quantos pobres são felizes? É aqui dentro. O mesmo Ghazali falava também muito do conhecimento sem purificação. E isso é grande perigo. Devemos tomar cuidado. E uma das advertências mais duras dele, que Deus o tem, ele falava assim, o conhecimento que não aproxima de Allah, o conhecimento que você pega e não aproxima de Allah, afasta ainda mais. Cuidado. Quando quer pegar para o conhecimento, é o conhecimento benéfico. O profeta suplicava pelo conhecimento benéfico, que vai te beneficiar nessa e principalmente na outra vida. Na atualidade, repetimos, temos muita informação, só que pouca transformação. Temos muito discurso, mas pouco temor, piedade em Allah. Então, discurso vazio. Para o Imam Ghazali, tudo isso gera arrogância religiosa, hipocrisia e, principal, dureza do coração. O coração duro é morto, não sente nada. Nada está bom. Pode viver em palácios, ter milhões, mas o coração duro nunca vai estar satisfeito. O verdadeiro conhecimento, el-ilm, o que acontece? Ele humilha o próprio ego. O conhecimento humilha o próprio ego. Ele não infla. Diferente de hoje. O Imam Ghazali falou muito de uma filosofia do engano. Ele falava assim, o coração, ó coração, por que te apegas ao que não te seguirá na tumba, no túmulo? Constróis castelos no efêmero e esqueces da morada eterna, o paraíso. Ghazali sussurrava o tempo. Ele falava, acordem antes que saibas a verdade tarde demais, ou antes que chegue a hora da morte. Ele falava do coração doente. Não é o corpo que adoece primeiro, não é o corpo que adoece em primeiro lugar, é o coração que se afasta, fica longe da lembrança. Quando Allah deixa de ser lembrado, o vazio se torna residência. É perigoso isso. Remédios curam sintomas,
Mas só Allah que cura o ser. E a gente não está indo em busca de Allah. Ele falava do conhecimento. Aprendeste palavras, mas esqueceste o temor e a piedade. Memorizaste livros, até mesmo o Alcorão, mas ignoraste a alma e a prática do Alcorão. O conhecimento sem ação é prova contra ti, não a favor. A seu favor é conhecimento e prática. Por isso que o silêncio, os sábios falavam, no silêncio mora a verdade, no barulho somente o eco. Quem foge do silêncio, foge do encontro verdadeiro com Allah, pois no silêncio o coração não pode mentir. O silêncio é uma adoração. Quantas vezes o profeta falou, e nós lembramos aquele dito, sallallahu alaihi wasallam, quem crê em Deus e no último dia, que fale o bem, palavras benéficas, boas, ou então ficar em silêncio. Os sábios e filósofos muçulmanos têm palavras para a atualidade hoje e falavam: o mundo não destrói o coração, o apego a ele sim. Quando você se apega a esse mundo, o seu coração se corrompe. Você se apega ao mundo e esquece da outra vida. Nem todo culto aproxima. Alguns apenas alimentam só o ego. Cuidado. Quem não vai vigiar o seu próprio coração, ele vai perder mesmo fazendo práticas do bem. Por quê? Porque eu tenho que fazer o bem, mas eu tenho que colocar sinceridade nesse bem. Por que eu estou fazendo isso? Entendeu? Então tem que andar junto. A prática com a sinceridade. A verdadeira pobreza é não conhecer Allah, o nosso Criador. Isso é pobreza. Eu sou milionário, mas não sei nada do meu Criador. O maior jihad, a maior luta é contra o seu próprio ego, que disfarça de virtude. Quem de nós luta verdadeiramente contra o ego? Então nós devemos pegar os conselhos dos nossos queridos sábios, que Deus tenha piedade deles, e retornar para essa alma distraída, antes que o chamado seja o final. A vida, sem dúvida alguma, ela é curta. Ela é curta. O engano é longo, o encontro é certo. Vivemos 40, 50, 60, 100 anos e acaba. Devemos purificar o nosso coração, porque aqui no coração, Allah está olhando. É para isso que Deus vê, o coração. Quem chegar até Deus, nunca vai chegar vazio. Vai chegar com a mala cheia, rico, verdadeiro. Para não prolongar muito, vamos lembrar um dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, an Abi Qatada radiyallahu anhu, قال مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من النصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه والعباد والبلاد والشجرة والدواب. Uma vez Abu Qatada, um grande companheiro, que Deus esteja satisfeito com ele, ele relatou que o profeta, certa vez, passou um funeral diante do profeta. Um funeral. E o profeta falou assim: este descansou, e dele se descansa. Então os companheiros perguntaram: ó mensageiro de Allah, quem é que descansou? E de quem se descansa? Ele respondeu, sallallahu alaihi wasallam, o servo
fiel, crente, muçulmano, descansa do cansaço e do sofrimento deste mundo, rumo à misericórdia de Deus. Já o servo desobediente, perverso, descansam as pessoas dele, as terras descansam dele, as árvores descansam dele, os animais descansam dele. Isso é forte. Quem que eu vou ser? Eu vou descansar ou vão descansar de mim? Está no Bukhari e no Muslim. Essa reflexão é simples. A morte é descanso para quem viveu com fé, com prática, trabalhando. E ao mesmo tempo a morte é alívio para o mundo, quando alguém viveu causando dano, prejudicando. As pessoas, graças a Deus. O profeta, Sassela, ele viu o funeral. Isso é significativo, porque ele educava a nação, o seu povo, a refletir sobre a morte, quando falou isso. A morte na nossa religião, no Islã, não é o fim, mas é uma transição para outra vida, a vida do além. E essa passagem é chamada de Hayat al-Barzakha, a vida da transição, no túmulo. Quando o profeta disse, descansou e dele se descansa, mustarih minhu, ele não elogia e muito menos condena diretamente. Mas ele provoca uma reflexão em todos nós. Qualquer um de nós vai passar por isso. Então, aquele que descansou, que é o mustarih, é aquele que encontra o verdadeiro descanso. Indica alívio após o esforço que teve nessa vida. Não significa ociosidade, mas fim do sofrimento. Acabou. Agora é só recompensa. Agora, mustarih minhu, que descansou dele, é o oposto. É aquele de quem os outros vão descansar. Vai falar, graças a Deus, essa pessoa se foi. Nos prejudicou muito. Indica alguém cuja presença causava dor, causava dano, causava peso, corrupção. Imagina você ser uma pessoa dessa. Você morre e fala, graças a Deus, foi embora. Um alívio para nós. Os sábios, virtuosos estavam falando, toda pessoa, ao morrer, entra em uma dessas duas categorias. Ou descansa, ou as pessoas descansam dela. O descanso do crente é o servo crente, virtuoso, muçulmano, descansa de vários cansaços, de vários sofrimentos desta vida mundana. Então merece sim misericórdia. O grande sábio Ibn Baz, rahimahullah, ele falou assim, o crente vive entre provações, paciência, jihad, esforço, ou seja, o esforço contra o ego e firmeza na obediência. Então a morte é o momento em que ele deixa o campo do teste. Acabou agora. Agora é só recompensa. A vida do crente não é lazer, é responsabilidade. A morte é porta de entrada para a misericórdia de quem vai descansar. O Ibn Uthaymin não fala diferente. Ele fala que o descanso não é absoluto, mas relativo a esta vida mundana. Pois o fiel passa do cansaço, da obediência, que ele ficava ali, rezar 5 vezes por dia, ir na mesquita, aprender, ser paciente. Então ele descansa e vai para a tranquilidade agora dos frutos, colher, recompensa. Então vamos valorizar mais a paciência, a constância e a sinceridade. Isso mostra que o esforço pela religião nunca é em vão. O Sheikh Saleh Fawzan, que Deus o preserve, ele fala que o fiel descansa porque cumpriu com a sua obrigação. Então agora vai descansar. Adorar Allah, evitar o mal e suportar a corrupção. Suportar a corrupção. Então isso ensina que a vida confortável não é critério de sucesso. O critério é boa conclusão. Ter husn al-khatima. Quando chegar próximo ao final, você vai morrer como um verdadeiro muçulmano.
O descanso do mundo, ou seja, o mundo descansa do perverso, do maldoso, do desobediente, aquele servo que era muito perverso. Então as pessoas vão descansar dele, não só as pessoas, a terra que ele vive vai ficar aliviada dele, as árvores e até mesmo os animais. E isso é muito forte, é fortíssimo. Quem é o servo perverso? Os sábios falam, aquele que espalha a corrupção, aquele que vive causando injustiça, opressão, intriga. Essa pessoa pode até rezar 5 vezes por dia, mas o seu comportamento destrói os outros. O que adianta? A reza dele vai para os outros. Você entende? O Ibn Taymiyya falava, a injustiça traz dano até a criação que não fala. E a obediência traz bênção, dádivas, até onde o homem não percebe. O Islã ensina que pecados sociais não são leves. Devemos tomar cuidado. O mau comportamento afeta toda a criação. Então devemos corrigir o nosso comportamento. O Sheikh Rabi Ahmad, que Deus o tenha, ele fala, quem vive criando discórdia, atacando honra, espalhando ódio, quando parte, quando morre, o ambiente, sem dúvida, se purifica dessa pessoa. Isso é um alerta para nós, contra a fofoca, contra intrigas, politicagem irresponsável, fazer takfir, tirando as pessoas da religião. Isso é importante refletirmos. O Sheikh Abdul Nasser Abed, que Deus o preserve, ele falava, o muçulmano deve perguntar, fazer uma pergunta. As pessoas, cada um fazer essa pergunta para si mesmo. E é interessante. Faz essa pergunta. As pessoas se sentem seguras comigo ou cansadas de mim? As pessoas se sentem seguras comigo ou cansadas de mim? E vê a resposta no fundo. O benefício é uma autoavaliação sincera. O Islã não é só crença, é impacto social. Todo mundo, toda pessoa deixa uma marca. Ou vai deixar saudade quando partir, ou vai deixar alívio. O que você vai deixar? A verdadeira honra está no verdadeiro fim. A honra está no fim. A honra não está nos status, não está em seguidores, mas está como você foi perante Allah, Deus. O Islã, ele rejeita o muçulmano tóxico, aquele muçulmano que machuca, que divide, que humilha, que cria o caos, que espalha a corrupção na terra. O profeta Sassana falou assim, o muçulmano é aquele de cuja língua e a mão os outros estão seguros. Será que as pessoas estão seguras na sua língua? Na sua mão? Você faz intriga, fofoca? Então os sábios nos recomendam a fazer essa pergunta. Se eu morrer hoje, agora, as pessoas vão dizer o quê? Nós perdemos um bem grande. Ou então, agora sim, nós vamos ter paz. Essa pergunta vai quebrar o nosso ego. A conclusão final. Esse dito nos ensina que a verdadeira fé, a fé verdadeira vai aliviar. A perversidade, a maldade vai cansar. O crente é refúgio para os outros. Os outros se refugiam no crente. E não é um peso. A morte revela quem realmente fomos. A morte revela quem a gente foi. O profeta Sallallahu
não descreve a morte como tragédia, nem como triunfo mundano, mas como revelação. A morte retira os véus, ela mostra quem éramos de verdade. Enquanto vivos, somos mistura de palavras, intenções e máscaras. Na morte, resta apenas o peso real da nossa presença no mundo. O descanso de um verdadeiro muçulmano, ou seja, o crente é chamado de descansado. Ele descansou, porque a sua vida foi tensão consciente. Tensão entre desejo e dever, entre o ego e a verdade, entre a pressa do mundo e a paciência da fé. Ele viveu, o crente, segurando, não se soltando. Por isso, quando morre, ele vai relaxar, ele vai descansar. Não por fugir da responsabilidade, mas porque a missão terminou, acabou. Isso ensina que o descanso legítimo só vem depois de uma vida sem sentido. Quem nunca carregou nada, nunca vai descansar de verdade. Agora o perverso, o mundo vai descansar dele. Porque ele fez as pessoas sofrerem. Então, quando ele morre, ele vai ser alívio para as pessoas. Ele vai se acertar a conta com Deus. Isso é duro, é muito duro. Porque mostra que é possível estar vivo, é muito possível estar vivo e já ser um peso morto. Você está vivo, mas na verdade é um peso morto. A sua presença ocupa espaço, mas não gera vida. A fala, mas não constrói. Age, mas não cura nada. Por isso que até a terra, as árvores, os animais vão descansar de você. A injustiça desorganiza a harmonia do ser. A morte como critério de verdade. Esse hadith é grandioso e deve estar dentro da nossa alma, do nosso coração. O hadith não mede pessoas pelo que dizem de si mesma, mas pelo efeito que causam nos outros. A pergunta não é quem você acha que é. Eu acho que eu sou assim. Mas é, o mundo respira melhor ou pior com você nele? É isso. O valor de alguém está no alívio que gera, não no barulho que faz. A morte é o espelho que não mente. Ela diz, quem foi misericórdia vai descansar e vai para a misericórdia. Quem foi opressão, as pessoas vão descansar dela e essa pessoa vai sentir agora a verdadeira opressão. Isso nos obriga a uma pergunta desconfortável. De novo, se eu desaparecer nesse exato momento, eu deixo o silêncio de saudade ou silêncio de alívio? Não basta estar certo, é preciso ser leve. Não basta ter fé e mérito, é preciso ser seguro para os outros. O verdadeiro crente não domina o espaço, ele harmoniza. E quando parte, o mundo vai sentir falta, porque com ele respirava melhor. Olha o que os sábios falam, só para acabar aqui. Há quem morra e o céu se abre em silêncio, como quem diz, vem o peso, acabou. Carregou o dia com paciência, segurou a língua quando podia ferir, mas não feriu. Dobrou o ego antes de dobrar o joelho. Viveu cansado, não de viver, mas de se vigiar. Esse, ao partir, vai descansar, vai relaxar. E há quem morra e a terra suspire. As casas fiquem leves com a morte dele. Os caminhos menos tensos. Não porque a morte seja vitória, mas porque a sua presença era ruído. A sua fala era rachadura. O seu passo era desordem. Esse, ao partir, é o descanso dos outros. O profeta Sallallahu não chamou nomes, apenas mostrou o espelho. Pois a morte não elogia, ela vai revelar.
revela quem foi abrigo e quem foi fardo. O bem-aventurado, quem cansa a si mesmo, para não cansar ninguém. E ai daquele cuja vida foi tão pesada, que até o mundo se sentiu aliviado quando ele se foi. Então a reflexão final é simples dessa aula. Devemos viver de modo que a nossa ausência vai sentir, as pessoas vão sentir até uma dor de saudade e não um alívio. Isso é uma adoração, com sinceridade, para alcançar a satisfação de Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.